Gente, vamos lá. Continuando aqui, tá? Agora para o ciclo menstrual. Então, nós falamos do ciclo ovariano, conhecemos os hormônios que fazem parte do ciclo ovariano. Agora vamos falar do ciclo menstrual. O ciclo menstrual acontece aonde? No útero. Se chama como? Ciclo menstrual. Ele tem as fases menstrual, fase pré-ovulatória e fase pós-ovulatória, tá bom? A predominância do hormônio nessa fase ocorre a predominância da progesterona. É um período hemorrágico, né, durante a fase menstrual e dura entre 3 a 5 dias. É, lembrando, gente, que, como eu já falei, isso não é uma regra, né, uma regra de bolo. Os seres humanos, eles têm a sua individualidade, eles têm que ter a sua particularidade respeitada. A gente sabe que tem mulheres que têm ciclos variáveis. O ideal é que, se o seu ciclo, né, se a sua fase menstrual, ela é, ela dura menos de 3 dias e mais de 5 dias, o ideal é que você procure o profissional da saúde, que a mulher procure o profissional da saúde, o seu ginecologista de confiança, para que ele possa afirmar, não, está tudo bem, o seu ciclo é assim, né? Você é assim. Agora, pode acontecer de ter algumas disfunções? Podem, tá? Então, a literatura traz isso, só que atentem-se a essas questões. Eu coloquei algumas literaturas para vocês aqui, onde a grande maioria cita de 3 a 5 dias, tá? Mas fica nessa média. O ideal é que sempre se procure o ginecologista para verificar se isso está correto, tá bom? Lembrando que nessa fase, gente, a mulher perde entre 50 a 150 mililitros de sangue, tá? Vocês podem fazer o teste em casa e pegar aqueles copos graduados e verificar quanto que é isso. Nossa, professora, mas parece que é tipo muito mais, parece que é o tempo todo, né? A gente entende, a gente ouve isso das pacientes, ouve isso da grande maioria das mulheres, mas como eu falei, tem suas variações. Isso aqui é uma média, porque uma grande maioria das mulheres apresenta essa quantidade de perda sanguínea, né? Esse sangue não é um sangue que faz falta para o corpo, porque ele já foi fabricado com um propósito que, lembre, quen, 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 não ocorreu, que era a fecundação, então não significa que a mulher vai entrar em choque hipovolêmico por conta de menstruação. Lembrando que casos, né, em que ocorre a anormalidade, tá? Qualquer coisa diferente desses números que a gente está passando para vocês, o profissional de saúde deve ser acionado, tá bom? Essas células sanguíneas, sanguíneas que são desprendidas no endométrio, elas ficam alojadas dentro do útero, tá bom? O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do novo ciclo, ok? Então a gente passa a contar o ciclo menstrual a partir do primeiro dia da menstruação. Tanto que normalmente os ginecologistas eles colocam que se você parou de tomar o anticoncepcional, professora, eu estava tomando, e eu parei, esqueci. Os ginecologistas orientam que você deve aguardar o primeiro dia da sua menstruação para que nesse primeiro dia você volte a tomar o anticoncepcional e não saia tomando aleatoriamente. Por quê? Porque entende-se que é o primeiro dia do ciclo, tá? A segunda fase do ciclo menstrual é a pré-ovulatória ou fase proliferativa. Ocorre o que? O crescimento da parede interna do útero, que dobra de tamanho. Criam-se vasos sanguíneos e tudo o que é necessário para garantir que, caso ocorra a fecundação, o futuro bebê tenha acesso a alimentos, a oxigênio que vão ser fornecidos pela mãe. Tá? Esta fase também é conhecida como fase proliferativa, devido ao fato das paredes uterinas, né, crescerem muito rapidamente. Então, a foto ao lado indica a característica do corrimento, né, que pode estar presente nessa fase. Né? Então, quando a mulher tem o seu ciclo bem regulado, o seu corpo é como se fosse um reloginho, é possível observar esse corrimento tipo clara de ovo, né? Ele é meio elástico, tá? Esse corrimento branquinho aí da foto. Fase pós-ovulatória ou secretora. Tem duração de 14 dias, tá? Caracteriza-se pelo aumento da produção do glicogênio e acentua-se o crescimento dos vasos sanguíneos. O glicogênio ele funciona como uma reserva de energia. Glicose, fica facinho da gente associar, né, gente? Para nutrir quem? O embrião.
tá? Que chega a cerca de uma semana, mais ou menos, depois da fecundação, caso ela ocorra. Então, o embrião, depois ele ocorre a fecundação nas tubas, aí ele para de se chamar óvulo espermatozoide e começa a se chamar, que tem uma série de nomenclaturas, mas vamos chamá-lo nesse momento de embrião. E aí ele demora uma semana para chegar até o útero, né? Ele vai caminhando devagarzinho até chegar ao útero, ok? Esta fase também é conhecida como fase secretora, devido à quantidade de secreções presentes no útero, tá? Só lembrando que essa fase aqui, ó, onde eu tenho esse corrimento branquinho, tipo claro de ovo, é o tipo de corrimento que as mães que querem engravidar procuram. Tá? E aquelas que não querem engravidar também procuram. Para quê? Para que não ocorra, né, a relação sexual nesse momento. É propício para a gestação, tá bom? Aqui tem uma imagem para vocês, tá? Com a especificação ali do ciclo, ocorre a menstruação, olha, início do ciclo, tá aqui, primeiro dia. A menstruação ocorre ali, vamos colocar, né, em torno de 5 dias, 6 dias mais ou menos, depois ela já começa a diminuir. Aí vai começar a ocorrer o que? A maturação de um novo óvulo, né, e a formação dos novos vasos sanguíneos, né? Aí vai acontecendo tudo isso, a mucosa fica espessa. Nessa fase aqui, ó, no finalzinho dela, ocorre a liberação do óvulo, tá? Olha o óvulo saindo aqui, ó. Todo esse período depois. Então, esse período aqui, para quem não quer engravidar, é que deve ser evitado as relações sexuais, ok? Aí, só para a gente resumir, né? Essa era a primeira imagem lá da nossa aula. O ciclo ovariano, né? Ele ocorre pela ação dos hormônios, né? Hipofisários, que são produzidos na hipófise, que promovem, né, estimulam o folículo, né, que é o hormônio folículo estimulante. Então ele tem aqui ovócito primário, secundário, terciário, folículo de Graafi, o rompimento do folículo com a liberação do óvulo rumo à felicidade, né, que é a ovulação. Essa cápsulazinha aqui, que é o folículo, né, passa a se chamar corpo lúteo. Se não ocorre a fecundação, esse corpo lúteo vai evoluindo e passa a se chamar corpo albicans. Tá? Então aqui eu tenho os hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos. Lembrando que esses picos que acontecem, ó, o estrogênio, estradiol, já vou explicar porque tá esse termo aqui, tá, gente? Tem um momento exclusivo para a gente falar do estradiol, que na verdade vocês podem entender como estrogênio, ok? Esse pico acontece justamente aqui, junto com o pico desse hormônio. Por quê? Porque eles acontecem ao mesmo tempo. Não é assim, tipo, acontece o ciclo ovariano, depois acontece o menstrual. Não. Os ciclos, eles acontecem ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo coisas dentro do óvulo, ao mesmo tempo coisas acontecem dentro do útero. Porque senão o óvulo fica pronto, é fecundado e o útero não está pronto para receber esse óvulo fecundado. Então, os ciclos acontecem ao mesmo tempo. Por isso que vocês podem observar aqui, ó, os picos da liberação desses hormônios nesta mesma fase aqui, ok? Depois ocorre a queda, aí ocorre o que? O aumento da progesterona, tá? Depois dessa fase de fecundação. Tudo bem? Aí aqui, ó, gente, estrógeno ou estrogênio. O estrogênio ou estrógeno é um termo utilizado para se referir não apenas a um hormônio, e sim a um grupo de hormônios esteroides, ok? Nesse grupo encontramos o estradiol, a estrona, o estriol, sendo que o estradiol é o principal deles, tá? Então, o estrogênio, conhecido como hormônio sexual feminino, é secretado principalmente pelos ovários. Entretanto, vale salientar que esse hormônio é produzido também em outras partes do corpo, né? Como nas glândulas adrenais. No caso do estradiol, sua produção acontece em maior quantidade no fígado e em tecidos periféricos. Apesar de ser chamado de hormônio feminino, ele também ocorre nos homens, né? Que têm níveis menores desse hormônio na corrente sanguínea. Assim como as mulheres também têm níveis de testosterona bem menores do que os homens, mas as mulheres também têm. Tá? O estradiol está relacionado ao metabolismo do cálcio, apresenta relação com o comportamento sexual da mulher e com o padrão de disposição de gordura. Tá? Então foi o que a gente colocou, aquelas curvas femininas, né? Não só a parte óssea, mas a questão
né, do depósito de gordura na mama, no quadril, está relacionado a esse hormônio. Tudo bem, gente? Eu vou encerrar aqui a primeira parte, porque agora a gente vai falar de reprodução, ok?